Muito bem. Olá, bom dia a todos. Um feliz sábado. Que Deus possa abençoar, continuar, abençoando a tua vida, tua família. É um grande prazer continuarmos aqui nessa nossa jornada de quase 2 anos a respeito do santuário, Um estudo muito longo a respeito do santuário. E hoje vamos dar continuidade, vamos dar sequência ao estudo do santuário, trazendo mais uma vez o tema que já está sendo trabalhado aí desde a semana passada, que é a respeito, estamos falando aqui a respeito de como Deus lidava com o pecado no santuário. É sempre importante a gente entender uma coisa, amigos e irmãos? O pecado, ele teve início, eu vou usar uma expressão que eu espero que vocês entendam, que eu não estou sendo aqui, obviamente, desrespeitoso para com o nosso Deus, mas usando uma terminologia bastante humana, a gente pode dizer que o pecado começou na cara de Deus, bem no rosto dele, na face dele, ali, ao lado da lei, bem aonde estava o seu trono, não é? E o pecado começa ali e o pecado vai ser finalizado ali, Ou seja, a solução final do pecado, toda a sua resolução será terminada ali exatamente nesse lugar. E aí Deus então vai trazer o juízo final, o juízo definitivo, onde cada caso, uma vez decidido, vai cada um então ser responsabilizado segundo as suas obras, quer ele tenha feito no corpo ou fora dele. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Isso é o que a Bíblia nos diz. Então hoje nós, na aula passada, nós então falamos como o pecado era tratado, como é que Deus lidava com isso, o penitente trazia oferta, Falamos dos termos que definiam o pecado, o termo chatá, por exemplo, como que Deus havia educado Israel ali no Sinai. E hoje nós vamos dar sequência, desse tema, dizendo o seguinte: o que tornava esse rito único e mais importante era que, uma vez que o penitente, ou seja, o pecador, ele matava a sua vítima, Eu estou até retomando um pouco da aula anterior, só para fazer um link. O sangue que era levado para dentro do santuário, agora, ele pertencia ao santuário. Então, como dizer assim, é como se tivesse sido escrito ali, pelo sacerdote, naquele véu. Também era colocado nos quatro chifres do altar de incenso. Então, a gente pode dizer aqui que temos um resumo, Os pecados do povo, eles eram transferidos em forma de figura para, primeiro, o sacerdote oficiante, que era o mediador para o povo. Porém, o sacerdote, ele não podia se tornar uma oferta pelo pecado e nem fazer expiação com sua vida, porque ele também era um pecador. Portanto, ao invés de ele sofrer a própria morte, ele também mata um cordeiro sem defeito. Então, dessa forma, a penalidade do pecado era transferida para aquele animal inocente, que havia se tornado então um substituto, que isso tipificava a oferta perfeita de Cristo. Então, por meio do sangue dessa vítima, o homem esperava pela fé no sangue de Cristo que um dia expiaria os pecados pelo mundo. Isso aí está em Science, 14 de março de 1878, escrito aí por Ellen White. Então, na segunda cerimônia, o sangue da oferta pelo pecado, ele era administrado em dois, subindo a rampa. Lembra que eu falei que havia uma rampa? Porque o altar de holocausto, o altar de sacrifício, ele ficava numa altura que era difícil, era impossível os sacerdotes ministrarem ali, ajeitarem as peças das carnes que eram dos animais, dos animais que eram mortos, que colocavam sobre o altar. Então tinha uma grelha, mais ou menos a 1,35 m do chão, no meio ali, 1,35 m não, exatamente aí mais ou menos no meio do altar, só que ao redor do altar havia como se fosse uma plataforma para que eles pudessem subir até ali, então sim, a partir dessa altura, administrar todo o processo que acontecia ali dentro
daquela grelha dentro do altar. Então, havia uma rampa. Eles subiam para chegar até esse local, eles tinham uma rampa que eles subiam. Então, essa rampa que conduzia a plataforma ao redor do altar de bronze, então o que ele fazia? Os sacerdotes espalhavam o sangue com o dedo nos 4 chifres, sempre começando pelo sudeste, e ele contornava sentido anti-horário. Então, ele no final, depois que ele começava pelo sudeste, sentido anti-horário, né? Ele começava aqui, então ele vinha para cá, sentido anti-horário, e terminava no sudeste novamente. E o restante desse sangue, ele derramava na base do altar, como havia feito ali no primeiro rito. Isso está em Levítico 4, 25 e 34. Então, essas assinaturas, que eu vou chamar de assinaturas sangrentas, elas contavam essa história de pessoas que foram condenadas pelo Espírito Santo, ou seja, elas sentiram a culpa pelo pecado, mas que elas aceitaram substitutos inocentes providos por Deus. Obviamente, sobre os quais eles então colocaram a sua culpa, e em profundo arrependimento, em confissão, eles então massacram suas vítimas que morrem em seus lugares. Dessa forma, o que eles estavam dizendo? Eles estavam proclamando, né, a sua crença na promessa de Deus de que seus pecados perdoados agora seriam registrados como imutáveis. Esse é um ponto importante. Uma vez que o pecado era transferido para o santuário, os pecados ali registrados, eles eram imutáveis, ou seja, eles não seria capaz de retornar aqueles pecados para o pecador novamente. O santuário carregaria para sempre até o momento do Yom Kippur, ou seja, o dia da purificação. O santuário carregava para sempre até aquele momento, ou seja, o dia da purificação, esses pecados que haviam sido arrependidos deles e, portanto, confessados. E aí o pecador saía dali feliz, porque esses registros eram as evidências que ninguém poderia refutar de que seus pecados perdoados, obviamente, não poderiam ser lançados mais sobre ele pelo acusador dos irmãos. Então, eles sabiam que no final do calendário anual da salvação, que ia acontecer no santuário, esse santuário seria purificado e esses registros eram removidos pelas cerimônias do dia da expiação. Portanto, por causa disso, o santuário ele ficava poluído por registros da conduta pecaminosa de cada indivíduo que vivia ali no acampamento de Israel. Então, não havia apenas o mau cheiro do sangue. A questão da purificação do santuário não era apenas um aspecto físico, do tipo, olha, a cortina está muito suja de sangue, o santuário está todo cheio de sangue e o mau cheiro está aqui dentro. Só era aplacado esse mau cheiro pelo incenso, né, que ali era colocado até para reduzir um pouco esse mau cheiro, porque vocês podem imaginar um ano de sangue sendo jogado ali. Como é que ficava esse local? E o que me chama a atenção, uma coisa que a gente tem que pensar, né? Esse local onde talvez nenhum ser humano gostaria de morar, nenhum ser humano gostaria de permanecer, devido dentro do sangue você tem vida, você tem hemácias, você tem células, e essas células apodrecem com o tempo e começam a cheirar mal, e todo dia chegando sangue. Para pensar, meus irmãos, como é que ficava esse santuário depois de um ano. Então, a purificação do santuário, ela não era apenas uma questão de asepsia, ou seja, vamos tirar esse mau cheiro, vamos limpar esse negócio, vamos trocar essa cortina, né? Vamos colocar uma nova, entende? A questão não era só isso, não era só asepsia, não era só fazer limpeza. Era uma questão também de purificação dos registros do pecado, dos registros. Então, a principal razão, e aliás, essa provavelmente deverá ser a nossa última aula, quando a gente chegar sobre a purificação do santuário, ou quando a gente vai começar as festas daqui a pouco. Então, uma das festas que a gente vai tratar
é a festa da purificação, porque depois vinha a festa dos tabernáculos, que também tem um significado muito importante, ou a festa das barracas, né? Também tem um significado muito importante, muito significativo para todos nós. Então, o santuário, ele era sujo, não só por causa da questão do sangue, mas fica claro que ele também se tornava poluído por causa dos registros desses pecados. E a Bíblia, ela retrata, ela deixa muito clara quais eram as ações. Acho que esse é um ponto importante para a gente colocar aqui, para a gente aprender e ficar pensando. Acho que o ponto fundamental é o nível de reflexão que a gente tem que começar a pensar, né? De não dar, de achar que alguns pecados Deus releva. Não, Deus não releva pecado nenhum, porque Deus é santo. Deus é puro, Deus é perfeito. Ele não pode ser tocado, contaminado pelo pecado. No entanto, esse santuário todo mal cheiroso, Deus morava ali dentro. Eu acho isso de uma humildade da parte de Deus, um amor incomensurável por nós, de querer viver no meio desse que a gente não, como é que eu vou dizer? Às vezes a gente romantiza o santuário. A gente romantiza o santuário terrestre. Não tem romance ali. A gente precisa entender isso. Que, Deus veio morar entre nós, olha, o santuário. Gente, o santuário foi um plano de Deus, assim, para resolver uma problemática que nós, seres humanos, tínhamos criado. Ou seja, nunca foi originalmente plano de Deus, porque esse plano foi um plano B, né? O plano A, qual que era o plano A? Não haver pecado, ele viver presencialmente junto com o homem, né? Adão e Eva serem os progenitores de toda a humanidade, né? Deus viria até nós teríamos acesso a Deus direto, não precisava de nada disso, ou seja, não teria morte, nem pranto, nem dor, não é verdade? Tanto que Apocalipse fala, não haverá nem mais nem morte, nem pranto, nem dor, porque a primeira ordem passou. Essa ordem aqui não é para existir. Ou seja, santuário não era para existir, não era para existir nada, absolutamente nada do que estava ali. Ali é plano B. Ali nunca foi o plano A. Ou seja, Deus fala, você acha que eu me alegro com a morte das minhas criaturas? Você acha que Deus ficava lá assim, mais um cordeirinho aí está chegando? Você acha que Deus é sádico? Então, o santuário, gente, olhando de uma maneira muito clara, é uma coisa horrorosa. Sabe? O santuário revela a malignidade do pecado. No santuário você tem estampado na nossa cara a malignidade do pecado, ou seja, eu tenho ali, porque a gente quando olha para o santuário, a gente só vê Jesus, né? A gente fala assim, a gente só vê Jesus, é fato, a gente só vê Jesus ali. Jesus é tudo naquele santuário. Mas nós também vemos o diabo ali. Ali nós vemos o grande conflito. Quando a gente estuda o santuário, a gente entende o grande conflito. Por que a gente vê o diabo ali? Morte, dor, sofrimento, sangue, pecado. Isso é de Deus, né? Isso é de Deus. Então, ou seja, é o plano B para Deus lidar com o dilema humano que tomou uma decisão, fez uma escolha errada, e que o maior impactado nisso tudo foi Deus. Que olha só, o pecador vinha, trazia o animal, matava, está livre, sangue lá para dentro do santuário e voltava para casa. E lá na tenda dele, provavelmente, né, a mulher dele estava lá, na época, cuidando de tudo limpo, tudo cheiroso, tudo bonito, né? Talvez um incensozinho ali queimando, né? Comidinha pronta, manazinho na mão, a aguinha estava ali saindo da rocha. Ou seja, os caras estavam numa boa, enquanto Deus ficava lá dentro do santuário com aquele cheiro maldito. Isso mostrava claramente que quem levou a maior burdoada nessa história toda, a maior cacetada nessa história toda, foi Deus.
Porque foi ele, na pessoa do seu filho, que foi para a cruz pagar o preço que era para a gente ter pago. Então é por isso que a gente precisa baixar a nossa bola, muitas vezes, e olhar para nós e falar assim, caramba, Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela tua misericórdia. Porque, olha só, a gente ia lá no santuário, deixava o nosso lixo lá e ia para casa. E Deus cuidava desse lixo para a gente. Será que é isso que Pedro tinha em mente quando ele falou assim, olha, lançando sobre ele todas as vossas inquietudes, porque ele tem cuidado de vós? Será que ele não estava olhando para o santuário dizendo assim, olha, você foi no santuário, lançou sobre o santuário todos os seus lixos emocionais e de pecado, e Deus ficou com aquilo e você voltou para casa liso, leve e solto, livre, leve e solto. Então, por isso que nós temos que, cada sábado, ir à casa de Deus e celebrar. Celebrar o quê? A graça dele, a misericórdia dele, o perdão dele, a bondade dele, a maravilhosa graça de Deus. Então, o santuário, ele revela muito sobre o caráter do nosso Deus. O quanto ele é bom, o quanto ele é humilde, o quanto ele suporta as nossas cargas. Tanto que ele pergunta a Israel, até quando eu vos suportarei? Até quando eu vos suportarei? Então, a gente tem que pensar um pouco sobre isso, porque realmente a gente vai ver agora como é que o santuário, que tipo de ações que a gente fazia que deixava esse lixo, pecado é um lixo, lá dentro do santuário. Então, qualquer israelita ou um original da terra, seja da própria terra que de repente aceitou a Deus como seu Deus e veio viver entre os israelitas, por exemplo, que desse o seu filho a Moloque, esse contaminava o santuário. Se um sacerdote quebrasse os requisitos de Deus para a vida dele, porque o sacerdote era exclusivo de Deus, também profanava o santuário. Por exemplo, se um professor sacerdotal ou um profeta falhasse em instruir ignorantes sobre a lei, contaminava o santuário. Se um membro da sociedade, da aliança de Deus, ou seja, um israelita, se associasse com companheiros que estavam mortos em seus pecados, associação com gente que estava morta em seus pecados, que não queria saber de Deus, ele contaminava o santuário. Se a pessoa intrometesse em algum lugar, nesse lugar santo, para oferecer incenso, no caso, por exemplo, do rei Uzias, ele foi expulso de lá, contaminava o santuário. Quando os inimigos de Deus colocaram, né, as suas insígnias dentro do santuário, aqui nós estamos falando de Nabucodonosor, estamos falando aí de Roma, eles profanaram o santuário. Por exemplo, essa previsão de que o santuário seria profanado, ela foi cumprida, por exemplo, pelo exército romano em 70 depois de Cristo. Depois outros romanos, né? Aí vocês entendem o que eu quero dizer. Aí uns outros romanos, que não aqueles das armas, mas aqueles da política, aqueles da falsa religião, também contaminaram em 538. Aí a gente tem que estudar um pouco Daniel 11, Daniel 8, Mateus 24, 15. Jeremias e Isaías também profetizaram essa poluição. Isso está em Isaías 63, 17 a 19, Jeremias 51, 51, Lamentações 1, 10, 2, 7. E o próprio Israel contaminava o santuário com todas as coisas detestáveis e abominações. Quando Ezequiel, por exemplo, antes de Ezequiel 9, quando ele diz, olha, sai pelo meio do povo e marca em suas testas aqueles que choram e que gemem pelos pecados do povo, mas um pouco antes Deus convidou Ezequiel a entrar dentro do santuário em visão, e ele entrava pelas paredes. Quando ele chegava lá embaixo, na parte inferior do santuário, os sacerdotes estavam oferecendo incenso a imagem de escultura dentro do próprio santuário.
Agora, a descrição máxima de profanação do santuário, eu estou batendo muito nessa tecla da questão da profanação, 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 porque nos estudos à frente a gente vai ter que ter isso em mente quando a gente estudar o santuário. É a própria conduta de Lúcifer, né? Sua rebelião contra o governo de Deus e todos os resultados subsequentes disso, que fala ali na Bíblia da multidão de suas iniquidades no seu comércio, ele contamina o santuário. Então, toda essa contaminação acumulada, ela precisava ser limpa. E é disso que a gente vai tratar num dos estudos que nós teremos pela frente. E como é que o santuário tratava a carcaça dos animais oferecidos? Então, a carcaça das ofertas pelo pecado, elas também eram tratadas de duas maneiras. Por exemplo, o corpo da vítima, cujo sangue havia sido levado ao santuário pelo sacerdote, o corpo, junto com pele, vísceras, esterco, era queimado fora do acampamento. Ao mesmo tempo que o sebo, olha só que interessante, a gordura, o seu interior, ele era vaporizado ali no altar do holocausto. Paulo, olhando para esse ritual, ele percebe uma coisa interessante. Ele percebe que esse ritual ilustrava o propósito, né, obviamente o local da crucificação. Ele fala assim, lá em Hebreus 13:12, pelo que também Jesus, para santificar os povos, ou seja, as nações, com o seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Agora, outras ofertas pelo pecado, elas eram para ser comidas. Por exemplo, a carcaça da oferta pelo pecado, cujo sangue, presta atenção, no primeiro caso era queimado fora o sangue que foi levado para o santuário. Agora, quando o sangue era espargido nas pontas do altar de cobre, aonde ficava o altar de cobre? O altar de ouro ficava dentro do santo, ali ao pé da cortina. O altar de cobre era espargido, era o de fora. Ok? Era o de fora. O sangue de quem? Qual oferta de quem? Que era o sangue espargido no altar, nos chifres do altar de fora. Era um aborígene que havia se convertido, mas não era israelita de nascimento, ou um príncipe, quando ele pecava. Os outros sangues eram levados para dentro do santuário, no altar de cobre. Então, um era levado só para o altar de cobre, só para o altar de ouro, e o outro era levado para o altar de cobre, mas também para o altar de ouro. Então, essas ofertas cujo sangue era espargido nas pontas do altar do holocausto, que era o altar de cobre, ele é tratado de muitas maneiras como uma oferta pacífica. Então ele não era só morto, ele era esfolado. O que é esfolar? Tirar o corpo, dissecado, cortado em partes pelo penitente. Ele era lavado, salgado, o seu sebo queimado no altar pelo sacerdote, e o corpo do animal era dado para o ministro para ser comido por ele, em um lugar que era designado santo, porque naquele momento o sacerdote estava levando sobre si aquele pecado. Agora, ao contrário das ofertas pacíficas, os membros da família do sacerdote não tinham permissão para participar dela. Então, isso quer dizer que havia duas situações
em que o animal era comido. Uma, quando era uma oferta pelo pecado, nas condições que eu coloquei, e que o sangue era colocado no altar de bronze, desculpa, no altar de cobre, ele era considerado uma oferta pacífica. Mas nesse caso, só o sacerdote comia. Agora, como nós aprendemos em aulas passadas, em outro tipo de oferta pacífica, que era a oferta que acontecia depois que o sacrifício era feito, então isso poderia ser feito por um israelita, no caso. O sangue era levado para dentro do santuário, colocado na ponta do altar de ouro, que era o de incenso, ficava ao pé da cortina, mas a família do sacerdote, juntamente com a família do pecador, poderiam sentar e comessem juntos aquela oferta pacífica. Porém, antes de comerem a oferta pacífica, eles tinham que oferecer uma parte dessa oferta pacífica, os pães e tudo isso, sobre o corpo do animal que estava sendo queimado ali no altar. Para quê? Para que, primeiro, tudo fosse de Deus, e tudo é de Deus, mas aquela oferta, então, ela era aceita por Deus como oferta pacífica, com base no sangue do animal que havia sido jorrado e que agora estava sendo consumido ali no altar. Ou seja, a base de todas as ofertas era o sangue dos animais. Muito bem. Eu estou aqui falando de uma forma mais lenta para vocês irem fazendo as conexões aí de vocês. Então, essa refeição de aliança, ela ensina essa verdade. Qual que é a verdade? De que o céu estava em paz com o pecador e que havia sido aceito o sacrifício reconciliador com Deus. Em relação ao sangue espargido no véu, alguns estudiosos da Bíblia, eles questionam se o sangue ele foi realmente espalhado no véu no lugar santíssimo. Porém, nós acreditamos que sim. E existem muitas evidências que o sangue era espalhado no véu. Primeiro, quando você pega a preposição hebraica traduzida como antes, em Levítico 4:6, toma o caso, é uma palavra acusativa, e o seu objeto direto, quando segue um verbo, isso no hebraico, é um verbo de movimento, e em seguida significa literalmente para, em ou sobre, em face ou em frente ao do véu. Essa frase quer dizer, o sacerdote pega o sangue e leva direto para o véu. Esse é o termo. E aí o termo é traduzido como sobre, ou seja, foi jogado sobre o véu. Assim como também se usa o termo, o incenso foi queimado sobre o altar, o animal sobre o altar de bronze, foi queimado no altar de bronze, no altar de bronze, e também, no caso, esse mesmo termo é usado quando se diz que o sangue é jogado sobre a cortina. Outra coisa, a Septuaginta, a versão Septuaginta, a versão dos 70, eles usam a palavra kata, que significa para baixo. Ou seja, ele era jogado no véu de cima para baixo. A Mishnah também, que é um escrito judaico, ele também fala que o sangue deveria ser espargido sobre o véu e sobre o altar de ouro.
O Talmud contém, por exemplo, uma descrição de uma testemunha ocular pelo rabino Eliezer ben José, que quando Tito invadiu Jerusalém em 70, ele levou aquela cortina embora para Roma. Ele toma essa cortina como um troféu dessa pilhagem. E ele diz, esse rabino, eu vi em Roma, ou seja, eu ouvi em Roma, ouvi o quê? Eu vi o véu, e havia sobre ele muitas gotas de sangue, tanto do novilho quanto do bode do dia da expiação. Quinto item, tem um autor chamado Gilbert. Ele cita um livro chamado Jewish Prayer Book, ou seja, o livro de oração dos judeus, e nesse livro diz, seu sangue exigia aspersão sobre e entre as varas, no véu e no altar de ouro. Então, ou seja, tem várias citações que mostram que, de fato, o sangue foi lançado sobre esse véu. E o véu era renovado anualmente, após a conclusão dos serviços do dia de expiação. Ellen White escreve exatamente essa frase. No momento em que Cristo morreu, o véu do templo, uma cortina forte e rica, que era renovada anualmente, rasgou-se em dois. E aqui eu quero lembrá-los do que nós já aprendemos aqui, que nós já estudamos aqui, que é o seguinte, quando Cristo morre, isso é um detalhe importante. Cristo morre e imediatamente o véu se rasga. E por que o véu se rasga? O véu se rasga porque Deus está dizendo: o projeto que eu tinha para Israel espiritual, o Israel literal, acaba aqui. E agora começa o projeto que eu tenho para o santuário celestial e aquilo que eu vou entregar para o Israel espiritual. Aliás, no sermão de hoje na Ermelinda, viu, Claudinha? Estou vendo que você está aqui. Será que você vai estar lá, Claudinha? Você gosta de aprender essas coisas aí. Vamos ver se você vai aparecer lá. Então, quando o véu se rasga de cima a baixo, logo em seguida, o soldado, ele rasga com a lança o lado de Jesus. Eu entendo que essa rasgada no sangue do lado de Jesus não estava só vinculado à verificação da sua morte, porque isso era possível se verificar de outras maneiras. Mas ele precisava fazer isso porque o véu havia sido rasgado. E como Cristo representava cada aspecto daquele santuário, se o lado de Cristo não fosse rasgado, ele não representaria adequadamente o véu do santuário. Porque Paulo diz em Hebreus que nós devemos passar pelo véu, que é o quê? A sua carne. Ele diz isso. Então, que fique isso bem claro para nós. Por quê? As gotas de sangue sobre o véu mais íntimo representavam exatamente o efeito do pecado na carne de Cristo, que foi produzido tanto pelos pregos, quanto pela lança, quanto pelos espinhos na sua fronte.
Aliás, as únicas evidências, né, do pecado que nós teremos no céu serão essas marcas, que estarão para sempre na carne do nosso Salvador. Isso mostra que quando Cristo comprometeu a sua própria vida, ele se torna responsável por cada homem e mulher. E aí ele se coloca diante do pecado, ou melhor, diante de Deus, não diante do pecado, mas com o pecado do ser humano, ele se coloca diante de Deus e ele diz: Pai, eu tomo sobre mim a culpa dessa alma. Pai, se o Senhor deixá-lo carregar essa culpa, isso vai significar morte para ele. Agora, se ele se arrepender, ele será perdoado. Meu sangue o purificará de todo pecado. Eu dei minha vida pelos pecados do mundo. Ellen White escreve isso na Review and Herald, no dia 27 de fevereiro de 1900. Vamos aprofundar um pouco mais sobre as ofertas pelo pecado, porque havia dois tipos de oferta pelo pecado. Esses dois rituais para ministrar o sangue e lidar com as carcaças dos dois tipos de oferta pelo pecado, isso correspondia às duas divisões dos penitentes mencionados na lei. Isso aqui é muito importante. Havia duas divisões. A primeira, ela cobria os israelitas individuais, tanto leigos quanto clérigos, ou seja, quanto sacerdotes. Existem alguns termos que são usados em Levítico, dizendo se uma alma pecar, se o sacerdote ungido pecar. Esse posicionamento no livro de Levíticos, justamente desses dois segmentos da sociedade, tanto o israelita individual quanto o sacerdote ungido, significa que eles formavam uma única unidade. Por que eu sei disso? O que a gente pode saber disso? Como é que a gente tem a validação disso? Porque tanto para um quanto para o outro, o sacrifício era o mesmo. E por que Deus fazia isso? É muito bonito, gente. O sacrifício de um israelita comum ser o mesmo sacrifício de um sacerdote já apontava para o propósito de Deus em fazer daquela nação um reino de sacerdotes. Ou seja, ele não queria ter apenas 4 ou 5 ou 24, que como veio depois, turmas, né, de sacerdotes. Ele queria que o Israel inteiro fosse sacerdote. É por isso que nos dias de hoje não há diferença entre o pastor e o membro, entre o ancião e o membro comum, entre um líder de igreja e o membro comum. Não há, não pode haver e não deve haver. É claro, eu concordo, sábado passado, por exemplo, eu iria pregar na Ermelinda. Mas não preguei por quê? Porque o presidente estava pregando lá. Ele é o líder. Obviamente que eu vou ceder. Óbvio, a gente precisa respeitar a nossa liderança e as autoridades da igreja. Mas não significa que eles são melhores ou maiores. Por quê? Porque todos nós somos uma nação de reis e sacerdócio e sacerdote. O apóstolo Pedro diz: mas vós sois o quê? Nação santa, povo eleito, povo de propriedade exclusiva de Deus, que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para serem sacerdotes e reis. Paulo fala: vocês vão julgar os anjos. Isso é demais, gente. O que espera a gente aí pela frente por causa do sacrifício de Cristo? Fica de fora não, irmão.
Vai ser bom demais, sou. Como diz aqui em Minas Gerais. Entende? Então, esse ideal que Isaías coloca desse reino de sacerdotes, ele é repetido umas 4 vezes no Novo Testamento. 1 Pedro 2,5 e 9, Apocalipse 1,6, 5,10, em conformidade com o capítulo 20, verso 6. Porém, o que aconteceu? A gente já entendeu isso. Na apostasia de Israel, centrada ali no bezerro de ouro, só a tribo de Levi permaneceu fiel. Então, o que a gente vai entender? A gente vai entender que Levi, por assumir e por ser fiel a Deus, eles serem fiéis a Deus, ele foi recompensado com o serviço do santuário. E para mim, os 144 mil, que eu creio que não seja literal, será exatamente a tribo de Levi. Os 144 mil, para mim, eles representam a tribo de Levi. Que assim como a tribo de Levi cuidava das coisas do santuário e tudo que dizia respeito a ele, portanto, eles estavam ali próximos de Deus. A Bíblia diz que os 144 mil vão seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá. Então, esse é um grupo especial. É um grupo que, no meio de toda a filosofia do mundo, a contaminação do mundo, eles são os levitas, não se contaminaram. Não fizeram parte, não adoraram o bezerro. Não adoraram o bezerro. Esses serão a tropa de elite de Deus. Essa é a minha visão. Eles vão seguir o Cordeiro por onde quer que eles vão. Então, esse é o primeiro tipo, né, que a gente tem aqui de sacrifício. Agora, havia um outro tipo de sacrifício. E esse sacrifício ele começa com a referência que a Bíblia faz a um governante, que a princípio foi aplicado aos 12 filhos de Ismael, que a Bíblia chama eles de príncipes. Isso está em Gênesis 17, 20 e 25, 16, quando Deus faz uma promessa a Ismael no momento em que ele está sendo expulso da casa de Abraão. E ele diz à mãe dele, a Agar, olha, fica tranquilo, eu vou cuidar do menino e dele sairão 12 príncipes. Ou 12 governantes. E, de fato, isso acabou acontecendo. Então, quando Deus fala que existe um sacrifício para israelitas e sacerdotes, e um sacrifício para os da terra, os da terra, se a gente pegar, porque a Bíblia fala desses governantes ou príncipes relacionados a Ismael, e depois ele utiliza esse termo, governantes e príncipes, quando se trata dos heveus. Então, aplicando o princípio da primeira menção, ou seja, a primeira menção que foi feita em relação àquele termo é o que conta. Então, quando ele usa o termo os da terra, esse sacrifício desses governantes ou líderes não poderia se aplicar aos líderes que não fossem líderes não judeus. Ou seja, este governante mencionado nos regulamentos que cobrem a oferta pelo pecado, alguns comentaristas dizem que eram israelitas.
que era um israelita. Mas se fosse assim, por que ele deveria ser descrito como pecando contra o Senhor seu Deus? Uma expressão que não é encontrada em nenhum outro lugar entre as leis aplicadas aos israelitas. O que esse termo provavelmente quer dizer? Essa linguagem, ela sugere que esse governante, para quem havia um outro tipo de oferta, esse governante, assim como no caso dos filhos de Ismael, os 12 de Ismael, que haviam sido colocados em sua posição pelo Senhor e haviam aceitado escolher ou escolheram a soberania de Deus, apesar de não serem israelitas, ele se tornava, por ter aceitado a soberania de Deus, ser responsável diante de Deus pelos seus pecados, de uma maneira particularmente muito pessoal. Nós temos exemplos disso. Nabucodonosor, o Ciro. Então, são ilustrações desse tipo de poder, ambos estabelecidos pelo céu, e foram considerados pelo céu como responsáveis, embora no começo eles ignorassem isso, mas no momento em que Nabucodonosor soube, no momento que Ciro soube, por exemplo, por Esdras, que ele era o escolhido, isso já estava previsto em Isaías 44, ele então acatou esse privilégio. Então essa identidade dessa classe de governante, ela é lançada quando é contrastada como o sumo sacerdote de Israel, descrito por Paulo como governante do teu povo. Isso está em Atos 23, 5. Então, outra evidência está no tipo de sacrifício exigido dele. Dele quem? Do governante. De onde? Da terra, local. Isso era o mesmo para as pessoas comuns. Estes, como vamos ver no próximo em sequência aqui já, também não eram israelitas. Então a gente conclui que, embora governante ou príncipe possa se aplicar a um israelita, no contexto da lei ritual, tudo indica que esse governante é um não-judeu que decidiu adorar o Deus verdadeiro e participar do santuário. E para este havia um sacrifício diferenciado. E havia, então, entende que havia um sacrifício para o israelita e para o sacerdote, cujo sangue do sacrifício, esse sim, era levado para dentro do santuário. Agora, o do governante e das pessoas comuns, o sangue era aplicado primeiro no altar de sacrifício, nas pontas do altar. E vocês vão ver daqui a pouco a beleza do evangelho expressada aqui nesse contexto. Bem, vamos falar agora das pessoas comuns, que está em Levítico 4, 27 a 35. Existe uma expressão idiomática hebraica que se diz Amharetz. Isso está escrito em Esdras 3:3, que ele diz, quando ele diz esse termo, Amharetz, eu não sei se eu falo essas expressões erradas, que eu não tenho fluência, obviamente, e nem estudo profundo em línguas originais, hebraico e grego. Eu sempre falei para vocês, eu não sou um teólogo, eu sou só um estudioso. E se alguém achar que eu estou pronunciando errado, por favor, corrija-me. Esse termo significa povo da terra. E ele é traduzido como estrangeiro, para contrastar
com filhos de Israel. Existe um pesquisador chamado Gessênios, que eu já falei dele lá no começo. Há muito tempo atrás ele explicou que essas palavras denotam outras nações além dos judeus gentios. Então, assim, esse termo, Amharex, descreve os aborígenes de Canaã, visto da perspectiva do Sinai. Você pode ver isso em Gênesis 23, 12, 13, 42, 6, Êxodo 28, 21, 8, Levítico 22 e 4, Números 14, 9, Números 15, 3, Josué 4, 24, 1 Crônicas 5, 25. Estou dando texto da Bíblia, 2 Crônicas 3, 32, 19. Ou seja, esse termo ocorre 44 vezes. E sobre eles existem várias referências nas leis rituais. Você vai ver esse termo semelhante, povo da terra, Levíticos 4, 27, 17, 8, 10, 12, 15, 19, 34, 20, 23, 22, 10, 18 e 25. Você vai ver esses termos por Nabucodonosor. Você vai ver esse termo em Esdras 10, 2 e 11, Neemias 10, 30 e 31. Durante os 70 anos, e ocasionalmente, judeus que haviam caducado também usavam esse termo. E se um desses não israelitas aceitasse a adoração de Jeová, como fizeram, lembra, dos gibeonitas, que se disfarçaram de um povo que vinha de longe, para não serem destruídos por Josué, e se eles decidissem apresentar uma oferta pelo pecado no santuário, olha que lindo isso aqui. A lei fornecia boas-vindas e exigia que o sacerdote assumisse uma responsabilidade muito mais profunda e pessoal pelo estrangeiro que não tinha o que Israel possuía, em termos de informação e de conhecimento, que tinham muito mais conhecimento de Deus. Deus exigia que o sacerdote desse atenção especial a esse estrangeiro que estava se aproximando de Deus. Ele exigia que o sacerdote comesse uma porção do seu sacrifício. E através desse ato, o sacerdote se identificava com ele de uma maneira única. Porque comer isso sugeria o quê? Simpatia, empatia, compreensão. Então, para a gente recapitular, uma vez que as ofertas pelo pecado para pessoas comuns e governantes, tanto para comuns como para governantes, ambos, pessoas comuns eram da terra, governantes eram príncipes e governantes que Deus havia posto lá e tinham entendido isso, queriam se aproximar de Deus, Deus os aceitava. Tanto um quanto o outro, se viessem ao santuário para sacrificar, para pedir perdão, para se arrepender, eles eram tratados de maneira semelhante pelo sacerdote. Ou seja, essas duas classes de pessoas não eram hebraicas. E por que tinha que ser tratado da mesma maneira? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Agora, no caso dos holocaustos e ofertas pacíficas, porém, o Senhor declara a respeito do estrangeiro. Ele diz assim, com clareza: se um estrangeiro peregrinar entre vós, ou qualquer outro que vier entre vós nas vossas gerações, e oferecer uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, como vós fizerdes, ele fará. Uma mesma ordenança será para vós, a congregação, e também para o estrangeiro que peregrina entre vós. Uma ordenança perpétua. Então, embora esses regulamentos se apliquem ao cheiro suave,
os holocaustos e ofertas pacíficas, e não as ofertas pelo pecado, o fato de que há uma clara compreensão de que há um termo de congregação e outro estrangeiros nas leis, isso acrescenta credibilidade à noção de que uma das pessoas comuns se aplica a não-judeus. Então, essas duas ofertas, o holocausto, o que era o holocausto? Para todos. E o pacífico eram oferecidas depois que a oferta pelo pecado havia sido apresentada, tornando até o penitente não judeu aceito por Deus. Gente, isso aqui é lindo demais. Esse requisito de comer a oferta pelo pecado antecipa o quê? A identificação do nosso grande sumo sacerdote com todas as classes de pecadores, ao assumir a natureza humana para se tornar a oferta pelo pecado, composta por toda a humanidade perdida. Jesus não fez isso apenas pelos descendentes de Abraão, mas pelos pecados do mundo inteiro. E aí, o que Jesus diz? Gente, olha como é que Jesus cumpre todo o santuário. Olha, quando você ouve ele dizer: todo aquele que vier a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Ele estava, neste momento, dizendo para o judeu que estava escutando ele: lembre-se das ofertas. Eu nunca rejeitei um não-judeu. Eu nunca rejeitei um governante não israelita. Desde que ele viesse a mim, eu nunca o lancei fora. Isso era um tapa na face dos israelitas que, ao longo da história, se perderam. Começaram a achar que eles eram exclusivos. E nós, adventistas, precisamos ter muita atenção a isso. De achar, porque nós temos, talvez, mais informação. Eu não estou dizendo que a gente tem mais conhecimento. Conhecimento é outra coisa. Conhecimento é informação colocada em prática. Talvez, nesse sentido, nós sejamos piores do que o mundo. Porque tem muita gente, católica inclusive, que aquilo que sabe, faz. A gente não faz nem a metade do que sabemos. Então, talvez aquele texto que diz: o meu povo pereceu porque lhes faltou conhecimento, a Bíblia não diz: o meu povo pereceu porque lhes faltou informação. Não. A Bíblia diz: o meu povo pereceu porque lhes faltou conhecimento. Deus está dizendo: informação vocês tinham, mas vocês não colocaram a informação que vocês tinham em prática. Se enclausuraram dentro das suas igrejas, se enclausuraram dentro das suas sinagogas, se enclausuraram dentro do seu templo. E a cada sábado, a cada dia, vocês se alimentavam das suas lições, estudavam as suas palavras, o que precisa ser feito, mas vocês não disseram isso para o mundo. Vocês contaram para os outros qual era o último filme que você assistiu. Você falou sobre o Harry Potter, você falou sobre o Batman, você falou sobre o Homem-Aranha, você falou sobre o filme O Vento Levou, você falou sobre O Senhor dos Anéis, mas você não contou para ele o maior filme que um dia ele terá que ver. Aquele que vai passar no telão do céu, onde as condutas de todos que não foram lavados e purificados por Cristo serão apresentados. Você não contou para ele o maior filme que você já viu na vida, que é o filme do grande conflito. E que nós estamos chegando no final dele. E muitos ímpios no final dirão: e você sabia de tudo isso, e você perdeu o seu tempo me contando os filmes de Hollywood e não me contou o filme da Bíblia?
Eu quero encerrar esse estudo de hoje. Nós ainda não finalizamos o estudo sobre o pecado. Ainda temos mais o que dizer, mais o que falar. Mas uma coisa eu queria terminar. Isso eu preciso finalizar. Obviamente que não haviam muitos desses tipos de adoradores não judeus. Na época do Novo Testamento, a antipatia contra os gentios havia se tornado intensa. E ao discutir a oferta pelo pecado, Ellen White observa que este rito era necessário apenas em alguns casos. Um desses exemplos foi o oficial etíope que adorava Jeová no templo em Jerusalém e que Filipe ajudou esse indivíduo a conhecer o cristianismo. Essas antigas cerimônias, elas pregavam o evangelho da identificação de Cristo com a humanidade pecadora. Essas duas divisões dos rituais da oferta pelo pecado, de igual forma, não importa, elas simbolizam igualmente a transferência da culpa dos pecados da ignorância do penitente para o santuário. No primeiro rito, que era para os judeus, o sangue registrava os pecados confessados de todos os israelitas, uma alma só, os sacerdotes, a congregação, no lugar santo. Enquanto no segundo, o sacerdote se identificava com o pecador estrangeiro, fora da aliança. Ali estava o governante, estava o plebeu, estava o da terra. Como é que ele fazia isso? Ele comia parte da vítima que ele oferecia. E aí depois ele espargia o sangue do seu sacrifício nas pontas de cobra do altar lá fora. Então, para a gente deixar claro aqui, para ficar muito claro, os sacrifícios feitos, ofertas pacíficas e holocaustos, os dois podiam participar. Ofertas pelo pecado, oferecidos por um sacerdote ou pelo um israelita. O sacerdote não comia a carne, mas o sangue era levado para dentro do santuário, espargido na cortina e nas pontas do altar de ouro. Sacrifícios feitos pelos da terra, os aborígenes, ou pelo governante que não era judeu, o sacerdote comia parte do sacrifício oferecido por ele, e dessa forma ele se identificava com aquele pecador. O sangue era espargido nas pontas do altar de cobre, e os pecados dele eram levados para dentro do santuário, na pessoa do sacerdote. Isso mostra quem é Deus, quem é Cristo. Às vezes, o estrangeiro pode ser aquela prostituta, aquele ladrão, aquele político corrupto, que não conhece a Cristo, aquele bêbado, aquele indivíduo em drogadição, aquele que vive nas baladas, mas que nunca encontrou Jesus, aquele que vive nas orgias, porque nunca encontrou Jesus. Mas o sacrifício é para ele também. Talvez ele é para um visitante que vai na nossa igreja, mas que nunca encontrou Jesus. Cristo que se identificou com ele.
O santuário mostra isso. Eu oro essa manhã para que nós não sejamos como os israelitas, exclusivistas, sentados em nossos bancos a cada sábado, papando comidinha boa, indo para nossas casas, em paz, enquanto tem sacrifício e tem perdão para a prostituta, para o ladrão, para o corrupto, para o baladeiro, para o fumador de maconha, cheirador de pó, para aquele que está vivendo por aí, não faz nenhuma dessas coisas, mas está alheio a tudo, até para o ateu. Quem vai levar essa luz? Quem vai dizer para ele? Existe um que se identificou com você. Quem fará isso? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por se identificar tanto conosco. Obrigado pelo teu imenso amor. E ao deixar o santuário como teu caminho para nós, eu te agradeço por isso. Porque há tanta beleza, há tanta lição, há tanto aprendizado, há tanto falando sobre o Senhor aqui. E o que me assusta é que os israelitas sabiam disso. Mas não se deixavam ser tocados, levados, lavados, purificados, emocionados por tudo que o Senhor deixou nesse plano maravilhoso. Permita, Senhor, que nós sejamos luz para o estrangeiro, para o governante, para os da terra. Que eles vejam em nós os resultados do sacrifício de Cristo em nossas vidas, para que eles queiram participar conosco do sacrifício e depois das ofertas de paz. Em nome de Jesus, amém. Sábado que vem, nós vamos continuar, e aí nós vamos estar trazendo sobre pecados deliberados, aqueles que até aqui está todos os pecados por ignorância. Agora a gente vai tratar dos pecados onde a pessoa quis pecar, sabia que estava pecando. Como é que o santuário lida com essas situações? Bem, se você quer comentar sobre a aula de hoje, para mim é importante. Eu falo isso, para mim é importante. E aí, não é que eu cobro isso, mas se eu invisto tanto tempo preparando esse material para passar para vocês, é de graça e sempre será, o que custa você ir lá no celular e deixar lá o que essa mensagem fez no teu coração, na tua vida? Isso é testemunho. Que Deus abençoe vocês e até sábado que vem, se o Senhor assim nos permitir.